preciso vigiar e ficar de prontidão, em que o dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. Logo que ele chegar e bater, felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 19º domingo do tempo comum. O trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir agora está intimamente ligado com o Evangelho do domingo passado. O trecho do folheto que vocês acompanham é o trecho mais breve. Porém, eu gostaria de convidá-los durante a semana em casa para que vocês possam ler o texto mais longo, que é Lucas 12, versículos de 32 a 48. O trecho breve, que é esse que está no folheto, ele é mais sintetizado. E o texto longo, ele nos traz maiores detalhes. Jesus tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. E o caminho que ele faz será um caminho de muitas tensões, principalmente com as autoridades religiosas do seu tempo, os fariseus, os mestres e doutores da lei, aqueles que eram responsáveis pela religião institucional. E diante desse caminho com muitas tensões, Jesus vai também formando os seus discípulos. E ele lhe diz: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Olha o modo carinhoso como Jesus trata aquela pequena comunidade dos seus discípulos, os chamando de pequenino rebanho. E esta já era uma visão que os judeus utilizavam no Antigo Testamento para falar sobre o povo de Deus. Deus era considerado o pastor e o seu povo era o rebanho.
Mas agora Jesus percebe que esse rebanho é pequenino no tamanho, porque era uma pequena comunidade. Mas depois, quando esse rebanho crescesse numericamente falando, ele deveria continuar sendo ainda um pequenino rebanho na virtude da humildade. E diante disso, vem a grande notícia: o reino de Deus já vos foi dado. Então, aquela expectativa que havia desde o Antigo Testamento, agora ela se cumpre, porque Jesus, por excelência, é o reino de Deus acontecendo em meio à humanidade. E diante disso, vem o exercício do evangelho do domingo passado, o despojamento. E aí, na nossa homilia, eu os provocava: qual é o lugar que os bens materiais ocupam na nossa vida? Jesus pede dos discípulos nesta caminhada também o despojamento, porque ele vai dizer: onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, a partir do momento que eles experimentassem o grande tesouro do reino de Deus, o seu coração deveria estar onde? Neste tesouro. Por isso eu disse no início da pregação que o evangelho de hoje está ligado ao evangelho de domingo passado. O coração na Bíblia, minha gente, ele é visto como o centro consciente da pessoa. Esta pessoa dotada também de liberdade. Então, a partir do momento que alguém declara qual é o seu tesouro, toda a sua vida simbolizada aqui no coração está intimamente ligada a esse tesouro. E aí Jesus vai dizer: aonde está o vosso tesouro, também está o vosso coração. E hoje nós, diante desta palavra, devemos nos provocar, em primeiro lugar, qual é o nosso tesouro? Nós já reconhecemos Jesus como nosso tesouro? Nós já reconhecemos que o reino de Deus acontecendo aqui é também para a nossa vida? E o coração simbolizando a pessoa de maneira livre e consciente, também nos simbolizando onde está o nosso coração. Então, é diante desse caminho que a palavra de Deus hoje quer nos instruir. E aí Jesus, neste trecho do evangelho mais longo, ele vai nos contar 3 parábolas. A primeira parábola é do servo e do patrão, depois a segunda parábola é do dono e do ladrão, e a terceira parábola é do administrador. Porém, agora eu quero retomar o texto que está aí no folheto com vocês. Tome Lucas 12, vamos nos versículos 35 a 37. Primeiro vamos no 35 e 36, depois nós vamos ao 37. Encontraram os 2 primeiros versículos do texto de hoje? Leiamos juntos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Jesus vai introduzir um tema bastante delicado, o tema da parousia, o tema da volta de Jesus para o julgamento final. E o modo como Jesus escolhe para falar deste tema delicado, parousia, juízo final, é para nos apontar a vigilância.
A linguagem é parabólica, por isso ela é metafórica, ela é ilustrativa. Como os discípulos deveriam esperar o seu Senhor? Esta é a pergunta que norteia o Evangelho de hoje. Como os discípulos devem esperar o seu Senhor que voltará? E aí vem o Evangelho de maneira prática nos orientar, de dois modos: que os vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas estejam acesas. Vamos entender a linguagem de Jesus? Naquela época, o modo como as pessoas vestiam eram a túnica, muito parecida com essa túnica que o padre também veste. Então, para o momento de servir, como a túnica é longa, o que era necessário você fazer com ela? Levantá-la à altura da cintura e fazer o quê? Amarrá-la. Isso significa estar com os rins cingidos, ou seja, estar com a veste preparada para quê? Para servir. O Evangelho quer nos convocar a uma virtude, que é a disponibilidade para servir. Além de estar com os rins cingidos, nesse sentido do serviço, ele também nos pede uma segunda virtude: a capacidade de não permitir com que o fogo da nossa lâmpada, da nossa lamparina se apague. Olhando para a sua vida, para a sua história, utilizando a metáfora da lâmpada ou da lamparina, como é que está o seu fogo? Se Jesus voltasse hoje, a sua lamparina estaria acesa? Cada qual deve se perguntar, porque nós também somos convidados a esse exercício da vigilância, que nos pede os rins cingidos, ou seja, a disponibilidade para servir, mas ao mesmo tempo nos pede as lâmpadas acesas. E é nesse sentido que hoje, numa data tão especial que celebramos o Dia dos Pais, devemos compreender a Escritura, porque de maneira geral os pais ocupam um papel muito importante no trabalho, no cuidado para com a família, na manutenção da casa. Então pede do próprio pai, na sua missão, os rins cingidos para a disponibilidade de servir, mas também pede aos nossos pais a capacidade de ter as suas lâmpadas acesas. E aí vem uma perspectiva interessante também: a cena acontece à noite, por isso que a lâmpada precisa estar acesa, fazendo memória da Páscoa que os judeus celebravam e que depois Jesus, por excelência, na sua Páscoa, se torna a grande luz que não terá mais fim. Hoje façamos a experiência de sermos iluminados pela luz do ressuscitado, para que as nossas lâmpadas também estejam acesas. Quando o Senhor voltar e te encontrar, como é que Ele quer te encontrar? Com a sua lâmpada acesa. Então é uma boa notícia para nos animar, para nos ajudar na nossa caminhada em meio aos momentos turvos, aos momentos escuros, aos momentos que muitas vezes nos assombram. Permitamos com que a palavra de Deus também nos ilumine. E aí o modo como Jesus fala desta volta do Senhor
é semelhante a uma festa de casamento, porque esta relação das núpcias entre o noivo e a noiva, o Senhor que vem é considerado noivo, e a sua igreja que o espera de rins cingidos e de lâmpadas acesas é considerada a noiva. E nesse modo é preciso estar atento e vigilante, para que quando ele chegar e bater a porta, qual deve ser a nossa atitude? Abri-la para acolher o noivo que chega e dizer: nós já te esperávamos, Senhor. As nossas lâmpadas estão acesas, porque nós te esperávamos, Senhor. Os nossos rins estão cingidos, porque nós estávamos como tu, disponíveis ao trabalho e à missão que tu nos chamastes. Bem-vindo, Senhor. Muitas pessoas têm medo da morte, porque enquanto o Senhor não vem, pode ser que nós iremos. E o cristão não pode ter medo da morte, porque se nós compreendemos a palavra, a expectativa que nos alimenta para encontrarmos o Senhor, quando chegar a nossa hora, como dizia São Francisco, irmã morte, a reconciliação com a morte, porque ela nos possibilita o encontro com o Senhor. Mas nós só podemos lidar com a morte, com a nossa morte, de maneira pacífica, a partir do momento que nós somos alimentados pela experiência e pela esperança escatológica do Senhor que vem ao nosso encontro e de nós que também vamos ao encontro do Senhor. É nesse sentido de esperança que o cristão lida inclusive com a sua morte. Ano passado eu fiz um retiro inaciano e foi muito interessante porque o pregador, ao longo do retiro, nos propôs uma experiência que foi de rezar a hora da nossa morte. E eu nunca tinha parado para pensar a hora da minha morte. E lá eu fiz esta experiência que me tocou muito, rezar a hora da minha morte. E o texto que nos alimentava para esta oração era este texto de Lucas, que nos fala da esperança escatológica, da vinda do Senhor e do encontro que teremos com Ele, com as nossas lâmpadas acesas. Se o Senhor voltasse hoje, como Ele quer te encontrar? Rins cingidos e lâmpadas acesas. Mas se for a hora que o Senhor te chamar, e de repente esta hora pode ser hoje, como é que você deve estar? Rins cingidos e lâmpadas acesas. Voltemos ao texto agora, nos versículos 37 e 38. Continuidade de onde nós paramos. Vamos lá, nesses dois versículos, 37 e 38. Leiamos juntos. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados, quando chegar. Em verdade, eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando-os, servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Paremos aqui. Somos bem-aventurados, felizes. Como é uma parábola, fala do Senhor e do empregado. Então, nós temos aqui duas imagens. O Senhor como patrão e o seu povo, aqui como os empregados, na metáfora da festa de casamento. Então, lembrando que é uma parábola, é uma história ilustrativa.
qual deve ser a nossa atitude? Estar acordados. De repente você está aqui na missa num sono, ou com a cabecinha longe, não é? Hoje nós podemos falar do sono, não apenas aquele sono da noite onde nós descansamos, mas hoje nós podemos falar de diversos tipos de sonos, que são aqueles modos que nos privam ou que nos tiram a capacidade da vigilância de esperar o Senhor que vem. Durante esta semana, quando eu meditava esse texto do Evangelho, preparando a pregação, sabe qual foi a pergunta que me veio? Quais são os meus sonos? Ou seja, o que me priva de esperar o Senhor que vem? Porque se o convite do Evangelho é a vigilância, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então pode ser que ele venha às 3, que ele venha às 6, que ele venha às 9, que ele venha ao meio-dia. Nós não sabemos qual é o horário. E por não saber o dia e o horário, o que nos é pedido? A vigilância. Mas o nosso sono pode nos roubar esta graça. E aí você também deve se perguntar: qual é o seu sono? Não tenha medo de se questionar diante da palavra. Por quê? Porque a partir do momento que você faz esse diagnóstico, você vai estar mais atento àquilo que hoje a palavra te convida. E qual é o modo que o Senhor fará quando nos encontrar? Aí nós podemos voltar no texto do Evangelho da Quinta-feira Santa. Ele chegará, ele mesmo vai cingir-se, ou seja, levantar a túnica à altura da cintura, amarrá-la e começará a servir a cada um que estará sentado à mesa. Ele, o Senhor, vai cingir-se e vai servir todos aqueles que estão sentados à mesa. Qual é a cena da Quinta-feira Santa? Jesus lava os pés dos discípulos, realiza uma ceia com eles e entrega ali o pão vivo descido do céu, o sacramento da Eucaristia. O que ele fará na eternidade? O que ele já fez aqui estando no nosso meio. Só que na eternidade nós iremos participar do grande banquete escatológico, como vai nos dizer o profeta Isaías na primeira leitura do dia de finados. Um banquete com ricas iguarias. Este Senhor é um Senhor que se faz servo, que assume a nossa condição humana para antecipar aqui na terra o que nós iremos viver onde? No céu. Olha que maravilha compreender o Evangelho de hoje e a profundidade da relação que o Senhor estabelece conosco. É um Senhor que serve, que cinge a sua túnica, que mesmo estando com os seus se torna o garçom, aquele que leva o alimento. E nesta manhã de domingo, nós devemos nos perguntar: como anda a nossa relação com o Senhor? Qual é a nossa esperança? Em quem nós colocamos a nossa esperança? Falar de esperança e falar também de esperar para um tempo tão corrido e tão ansiolítico como é o nosso tempo, é um desafio, minha gente. Porque hoje o nosso ritmo corrido está nos roubando a capacidade de esperar. Não sei se vocês observam isso, inclusive entre as crianças.
Nós estamos perdendo a capacidade de esperar, porque tudo precisa ser aqui e agora. E o Evangelho de hoje te fala de esperança, mas também fala da expectativa que você precisa ter de esperar o Senhor. E por isso que este ato de esperar precisa ser alimentado com esperança. A palavra de Deus sempre vem para iluminar a nossa realidade. E olha como o Evangelho encerra: mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Então Jesus agora utiliza uma metáfora que era conhecido também no seu tempo, que tinha ladrões também, como tem no nosso tempo. Ninguém sai de casa e deixa o bilhetinho para o ladrão: senhor ladrão, bem-vindo, tem café coado na cozinha. Pelo contrário, quem já teve a casa assaltada sabe quão é ruim o sentimento quando você chega e vê a casa toda revirada ou toda arrombada. Eu nunca tive a casa onde eu moro, mas eu tive a igreja. Por 2 vezes a nossa igreja foi arrombada. E quando eu cheguei aqui, mas me deu um sentimento assim tão doído, de ver o modo como eles trataram a casa do Senhor. E eu fico imaginando que na casa da gente, o sentimento não é diferente. Então por que Jesus utiliza esta metáfora, esta parábola, dizendo: estejamos preparados, para que quando o Senhor voltar, ou quando Ele me chamar, eu diga: Senhor, eu já estava te esperando, eu não fui pego de surpresa. E por isso, esta capacidade de esperar e esta vigilância precisa ser para a vida toda. Vamos encerrar com o último versículo. Pegue lá o versículo 40, para a gente fechar a meditação de hoje. Leiamos juntos. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Quem é o Filho do Homem? Vocês sabem quem é o Filho do Homem? Jesus. O Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperar. Isso vale para a volta de Jesus, mas isso também vale para a nossa morte. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Mas como cristãos orientados pelo Evangelho, não seremos pegos de surpresa, porque estamos esperando. Então, o Evangelho escatológico não é para passar medo nas pessoas sobre a morte. Não é para passar medo sobre o julgamento final. Se você não estiver esperando, você vai para o inferno, como muitos pregadores fazem. Mas o Evangelho escatológico quer nos encher de esperança. O Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele quer te encontrar de rins cingidos e de lâmpadas acesas. Como está a sua lâmpada? Então, queridos irmãos e irmãs, permitamos com que esta palavra abra os nossos horizontes para o céu, para a vida eterna, para o banquete escatológico, para a graça que nos espera da salvação eterna, que só podemos encontrar em Cristo Jesus. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Por um instante, faça o seu exame de consciência. Como está a lâmpada da sua vida? Como está a sua capacidade e a sua disponibilidade em servir? Qual é o seu sono que muitas vezes te priva de ter esperança e de ter esta expectativa de esperar o Senhor que vem? Peça a Ele esta graça. Eu quero estar com a minha lâmpada acesa. Eu quero estar com os meus rins cingidos.
Dai-me, Senhor, a graça da vigilância, porque o Senhor virá, e quando o Senhor virá, irá me encontrar. Dai-me o que hoje a Tua palavra está me ensinando, porque eu quero sentar à mesa, eu quero, Senhor, participar do banquete da vida eterna, eu quero, Senhor, desfrutar da graça da vida eterna, e eu quero experimentar esta salvação que somente o Senhor pode me dar. Peça com fé e o Senhor lhe dará. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixe encontrar. Diante do Rei dos Reis, todos os joelhos se dobrarão.